Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs, caros ouvintes da Palavra de Deus, muito prazer. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o irmão Fabrício, professor, Irmão Fabrício Barreto Gonçalves. Sou da Igreja Batista Rio de Vida, aqui de Campos, Rio de Janeiro, Norte Fluminense. Estou gravando uma série de vídeos, estudos, palestras de filosofia, ciência da religião, antropologia bíblica, ciência da religião, filosofia, teologia do Novo Testamento, história da igreja, comentários do Novo Testamento, e estou estudando as cartas de Paulo. Aliás, eu já publiquei até alguns artigos de teologia e de história da igreja, história da reforma, história dos batistas, história do protestantismo e de alguns blogs, por exemplo, o blog Os Berianos, enfim. E estou aqui comentando, tomando meu café da manhã, ok? Recomendação médica, aqui ó, batata doce no lugar de pão. O médico me tirou o pão por conta da diabetes, por conta da cirurgia que eu fiz no pé, aquela coisa toda, cicatrização. Então eu tenho que manter minha glicose, tomando a insulina, a glicose baixa, Tá mais ou menos, Pode baixar mais. Então, café com adoçante, caneca personalizada, o meu nome, não é isso? E estou aqui comentando a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios. É muito provável, possível, quem estuda o Novo Testamento, que Paulo escreveu as chamadas cartas da prisão, conhecidas como cartas da prisão, epístolas da prisão de Corinto ou muito provavelmente de Roma. Numa prisão domiciliar, existia a chamada Lei Pórcia, ou Portia do latim, que facultava o direito romano. Paulo estava preso perto de um soldado romano, claro, da guarda pretoriana. Ele fala isso na sua carta aos romanos, da guarda de César, Soldados imperiais, pretoriana, ligada a uma algema à mão direita. E havia troca de turno de guardas, tipo umas sentinelas ou vigias. E ele pregava o evangelho aos soldados, aos outros presos, aos outros soldados e às autoridades. Paulo não perdia cada oportunidade para falar de Jesus. E ele escreve essa carta aos Efésios, junto com Filipenses, Colossenses, e a carta a Filemon. E a carta aos Efésios, capítulo 3, eu queria ler um trecho aqui com vocês. Estamos estudando a carta aos Efésios junto com a nossa Igreja Batista Rio de Vida, na qual eu faço parte, na pessoa do nosso pastor presidente, Charles Carvalho, Antônio Carvalho, que vai o meu abraço, pastor. Entendeu? E eu queria ler só um texto pequeno. São 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. O capítulo 3, verso 17 a 20, diz assim: assim, estou lendo a Bíblia de Estudo Shedd, Russell Philip Shedd. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós quem? Os Efésios, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, preste atenção, qual é a largura, verso 18, e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que estejais
guardados e tomados de toda a plenitude de Deus. Guarda essa palavra. Plenitude, né? No grego koine é plerous ou pleroma. Ora, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele termina aqui, e o versículo 17 a 21 que nós lemos, aos Efésios, capítulo 3, Paulo, meu querido, vai falar da excelência do amor. Vai falar da oração, né? Por causa disso, me dobro de joelhos. Eu dobro os joelhos para que vocês conheçam plenamente, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, né? Vem aí o grego cardia, core, coração, do latim, do italiano, cardis, né? Ou seja, esclerocardia, ou do hebraico reshelev, hebraico, coração, para que ele habite no vosso coração, estando vós arraigados. O que é arraigado no texto bíblico aqui, aos Efésios, capítulo 3, que Paulo sugere? Estejam arraigados, né, profundamente as raízes. Então, Paulo fala no capítulo 3 de Efésios, ele fala de mistério. Ele descreve o plano de Deus para a salvação da humanidade, revelado pelos profetas do Velho Testamento. Em tempos específicos, no tempo da história de Israel. E ele fala do conhecimento secreto que esteve oculto. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus, de Jesus. Tá servido? Batata doce. Tá servido aí? Então, o conhecimento secreto. O mistério. A palavra mistério aí, ele tem um viés aí, um fundo religioso. Mysterium. Mistério. Ou seja, no contexto greco-romano, primeiro século, o mistério havia nas religiões de mistérios. Daí a palavra mysterium. Vem da palavra miestas, grego, e mysterium, do latim. Quer dizer, uma coisa fechada, secreta, velada, vedada, oculta. Mas foi revelada em Cristo. Por quê? Porque os mestres gnósticos, algumas seitas que havia no primeiro século, na época de Paulo, na época de João, na época de Cristo, na época de Paulo, do apóstolo Paulo, eles alcançavam a luz, alcançavam a espiritualidade, a maturidade espiritual, através de mistérios, através de êxtase, de frenesi religioso, jejum, oração, incenso. Colocavam ervas específicas ali no incenso e exalava aquele cheiro e as pessoas ficavam em transe, isso mesmo, transe, êxtase. Isso era a religião deles, chamada órficas, orfismo, oráculos sibilinos, eleusianos, herméticos, né? Religião de mistérios, né? Ocultismo. Mas Paulo fala assim, não, o evangelho que eu estou pregando, a palavra de Deus, foi revelada em Cristo, o plano de salvação. Ele é até chamado de servo do evangelho. Eu vou até vocês como servo do evangelho, né? Doulos
doulos evangelion, ou seja, escravo, servo do evangelho. Então Deus, Paulo quer dizer que tinha um plano de reunir um só povo, judeus e gregos. Os judeus e os gregos, chamados gentios pelos judeus, todo aquele que não era judeu era chamado de estrangeiro, goim, como eles chamavam, estrangeiros, forasteiros, né? E gentios. Mas todos nós somos um e fomos transformados pela graça e do amor em Cristo, para dar uma nova vida, uma nova identidade pela fé. Os gentios, que eram os romanos, os gregos, Paulo vai falar que são herdeiros das promessas. São herdeiros das promessas feitas a Abraão por Deus, nosso pai na fé, e o herdeiro de Abraão, Cristo, a família judaica, que somos nós. Até que veio Jesus, na plenitude dos tempos, ele revelou, né, não só a nação judaica, aos judeus, mas todo o gênero humano. Todos nós fomos, sem exceção, fomos alcançados pela graça de Deus. Aí Paulo, mais à frente, no capítulo 3, vai falar, e 4 vai falar uma só fé, um só Deus, um só batismo e um só Deus, Pai de todos, em todos e por todos. Um só corpo, um só povo. O capítulo 4 de Paulo aos Efésios vai falar da unidade da igreja. Todos nós somos um. Somos um em Cristo. A unidade dentro da uniformidade, dentro da diversidade ou adversidade. Então ela fala da unidade da igreja, Cristo como o cabeça ou a cabeça da igreja. E nós somos membros um dos outros, corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então expressa a unidade da igreja, da comunidade de fé do primeiro século, da época de Paulo, expressa a ideia de crescimento, de harmonia, de completude. Ambos, todos nós, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem? Cristo. Vou repetir. Ambos, Paulo fala aos Efésios, ambos, todos nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, a chamada dos gentios, ele chama de oikos, que quer dizer família, casa, pátria. E ele explica também, Efésios 3 e 4, ele fala das 4 dimensões do amor em Cristo, do amor de Deus em Cristo. Largura, comprimento, altura e profundidade, para que podeis também compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o amor de Cristo que excede, que ultrapassa, que transpõe, que transcende, que excede todo o entendimento e pensamento humano. Porque como a gente pode compreender e entender Deus? Há até uma frase na teologia, na religião, um adágio popular, né? Uma frase cunhada na teologia. Finitum non possi capere infinitum. Finito non possi capere o capax infinitum. Como pode o finito homem, pecador, entender o infinito Deus? O máximo que conseguiremos é entender ou reduzir o infinito Deus, o absoluto, o todo-poderoso Deus infinito, à nossa finitude humana.
Foi um ex-professor do seminário, da Faculdade de Teologia e Filosofia, que ensinou. Então, nos arcanos do segredo e mistério em Cristo, né? O dicionário de Michaelis da língua portuguesa, mistério é uma coisa oculta, fechada, oculta, hermeticamente fechada, que Cristo revelou através da sua morte na cruz. Então o texto aos Efésios vai falar do grande amor de Deus, com que Cristo amou, derramando sua vida por nós. E Efésios, ele termina com essa doxologia, né? Chamamos de doxa, né? Essa glória, essa glorificação de Cristo, o unigênito do Pai, de Deus, né? O Logos, o Verbo, a palavra encarnada, o Deus feito homem. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa doxologia na igreja primitiva, a igreja cristã do primeiro século. Então, o evangelho é lindo. O Novo Testamento, a Bíblia como um todo, de forma geral, ela é linda, que traz aos anseios do coração, do plexo solar, do nosso coração, no peito aqui, lá na região mais abissal, mais íngreme, mais inóspita, dentro do nosso ser, que vai de conta aos nossos anseios humanos. O amor de Deus, a altura, a largura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, né? HP, né? Cristo, teu, o amor de Cristo que excede todo entendimento humano. Então, a carta de Paulo aos Efésios é chamada a carta magna da igreja, a catedral da fé, a existência da igreja, a natureza da igreja, a mensagem da igreja, a importância e a autoridade da igreja no mundo. E a carta aos Efésios ele fecha com chave de ouro, capítulo 3, para que podeis compreender com todos os santos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, é a palavra que Paulo usa, tomados de toda a plenitude de Deus. O que é plenitude de Deus? Plerô ou pleroma no grego, ou seja, nós estamos cheios. Nós estamos enxertados, grávidos do Evangelho, grávidos de Deus. A igreja está grávida de Deus, de Cristo, impregnado, saindo pelos poros, não é? Pelos poros, pela nossa pele, pela nossa alma, cheios de Deus. Amém? Cheios do amor de Deus em Cristo Jesus. Curta o nosso canal. Obrigado por estar assistindo. Convido a você a estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Tenho meus livros aqui atrás. Não só esses. Aqui é parte de que mais eu uso. Bíblia de estudo, panorama do Antigo Testamento, teologia sistemática, dogmática, filosofia, antropologia, psicologia da religião, psicologia pastoral, teologia, filosofia, história, antropologia, sociologia, né? Ciência da religião, filosofia, antropologia filosófica, antropologia cultural, pedagogia cristã, mas de nada ética cristã, de nada adiantaria todo conhecimento se o Espírito Santo não estivesse na minha vida, nos orientando, inspirando, usando, em nome de Jesus. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, e dê o seu joinha, seu like, se inscreva no nosso canal e venham estudar filosofia, teologia, história da igreja, comentário bíblicos em nome de Jesus. E se você tiver alguma pergunta aí, na área de teologia, Bíblia,
filosofia, história da igreja, faça sua pergunta aí no canal, ou se inscreva ali no Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Fabrício Barreto Gonçalves. Faça a pergunta. Se eu souber responder, terei o maior prazer de responder. É a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada respondendo, né? A Bíblia Sagrada respondendo a sua pergunta. Dê o seu joinha, faça a sua pergunta. Se eu souber responder e se a sua pergunta tiver resposta, eu vou orar a Deus para Deus